E papapara o povo. Papapara o povo. E aí? E aí, cara? Bom? Tá viajando aí? Tá longe? Tava longe mesmo. Tava pensando no universo, cara, sabe? Tem tanta coisa lá fora, estrelas, planetas, galáxias, sabe? Fiquei aqui viajando. Você acredita em vida fora da Terra? Ah, vida fora da Terra, sinceramente, não, Thiago. Não? Não. Não. Nadinha, nadinha. Cara, Por que não? nada. Eu acho que a vida humana aqui na Terra já é uma coincidência muito grande. Eu acho difícil ela ter se repetido em outro lugar. Concordo com você, mas eu não tô falando de vida humana fora da Terra. Eu tô falando de qualquer forma de vida, sei lá, vírus, bactérias. Não precisa necessariamente ser uma vida inteligente, entendeu? Não, Não, acho que não. nadinha, não acredita em nada. Nada, zero. Cético. Cético. Entendi. E o ET Bilu, também não acredita nele, não? Ah, não, aí é outra conversa. O ET Bilu existe. Com certeza. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. Sim, Bilu. Vamos buscar conhecimento. Fala, galera. Beleza? Olha só, o Sistema Solar é formado por 8 planetas. Entre eles, a Terra. Esse aqui é onde a gente vive. Mas se levar em consideração a Via Láctea como um todo, a estimativa é que existam 10 trilhões de planetas. E digo mais, hein? Segundo a NASA, 300 milhões de planetas da nossa galáxia são potencialmente habitáveis. Daí eu pergunto pra você, você acredita em vida fora da Terra? Olha só, Thiago, essa é uma pergunta que o nosso entrevistado de hoje está tentando responder nos últimos anos, viu? Hoje, a gente recebe aqui no Tá Ligado o ufólogo e pesquisador da vida extraterrestre, Renato Mota. E aí, Renato? Valeu, cara. Obrigado por estar Bom que você tá aqui. aqui. Obrigado por vocês terem me convidado. Eu fiquei muito feliz pelo convite, viu? Tanto você, Marvel, Thiago, obrigado, viu? Ô, Renato, Sucesso. toda vez que a gente fala sobre vida fora da Terra, existência ou não de extraterrestres, gera muita curiosidade nas Gera. pessoas. E aí você vem com essa profissão, ufólogo. Para quem nunca ouviu falar, o que é um ufólogo? O que ele faz? É assim, não é uma profissão, né? Mas é assim, um tipo de ciência. Não ciência, um tipo de pesquisa, desculpa. Pesquisa. É um tipo de pesquisa. Porque até ciência a gente precisa ter de algo material. Como oficialmente não temos uma nave para poder desfragmentar, então até o Temos momento... a nave da Xuxa. Já É, teve- da Xuxa a gente não conseguiu pesquisar ainda. Mas assim, pesquisa o quê? Nem eu digo nem evidências, tá? Eu digo como provas de que seres extraterrestres não só convivem conosco, e já convivem desde os primórdios da humanidade aí. E provas não faltam, porque uma área de pesquisa minha seria a ufarqueologia, que é onde nós estudamos pinturas rupestres e onde retratam pinturas de seres humanoides, naves, tecnologias já nos primórdios aí da humanidade. Ufo-arqueologia, é isso? Ufarqueologia, isso. Que legal. Foi muito popularizado há um tempo atrás eram os deuses astronautas, né? Sim. Isso fortaleceu muito essa discussão, né? Sim, o Eram os Deuses Astronautas, de Eric Van Daniken, que abriu minha mente. E quando eu estudei, estava fazendo faculdade de rádio e televisão, meu TCC foi sobre o fenômeno OVNI. O fenômeno OVNI, objetos voadores não identificados, popularmente chamado de discos voadores. Sim. É real ou não? Daí eu fiz toda uma pesquisa mais profunda em cima, fui em Varginha, que teve um caso Varginha, Sim. pesquisa aqui da região, então Você é formado em quê? sou formado em rádio e televisão. Então você conseguiu fazer um documentário, é isso? Foi feito um documentário. Que legal. Foi feito um documentário. E Eu daí- até tenho um outro documentário que eu produzi ali, amador assim, mas produzi falando a respeito dos casos aqui da região. Tem vários casos aqui. Isso é interessante Olha. porque para quem consegue reunir esses materiais durante uma pesquisa, né, Uhum. consegue trazer alguns conteúdos que são registros. Então você comentou primeiro de algumas evidências, pelo menos quem se dedica ao estudo, à pesquisa dessa área vê nas pinturas rupestres e Sim. tem alguns depois, né, obviamente foi passando o tempo, então foram vindo as tecnologias, então tem algumas filmagens, tem Tem. algumas gravações. Quer dizer, tem material para você se dedicar a pesquisar se quiser, né? Tem. Hoje em dia, agora com o advento aí, todo mundo tem um celular na mão, né? Até muita gente fala, nossa, mas não tem uma imagem nítida de um OVNI, tudo tremido. As pessoas esquecem, né, que ninguém tá com uma câmera profissional na mão com lente, é um celular, você não tá dando um zoom, você tá ampliando a imagem, né? Uhum. Então qualquer movimentinho ali, você perde o foco facilmente. E a gente também tem que tomar cuidado com algumas
infelizmente, tem umas coisas que não são reais. As pessoas mandam, às vezes é por confusão mesmo. Filma um planeta, vê um planeta muito iluminado, igual o planeta Vênus, que aparece bem iluminado, acho que pode ser uma nave, um OVNI. Daí a gente rapidamente tenta explicar para a pessoa. Alguns ficam decepcionados, né? Mas faz parte. Tem algumas outras condições, né? Vou falar de uma situação que eu vivi, tá? Eu estava num sítio de uma amiga minha, em Redenção da Serra, de noite, bem de noite, e a gente estava ali numa fogueira, não tinha luz, porque era um lugar afastado da zona urbana, era bem rural mesmo. E a gente estava olhando as estrelas, daqui a pouco a gente começou a ver um monte de luzinha assim andando. No primeiro momento a gente fica, meu Deus, que é isso? Que movimentação que é essa? É avião? Não é? Porque são várias. E depois caiu a nossa ficha, que eram satélites mesmo, né? Fazendo. Isso. Então, quer dizer, tem muito alarme falso também, né? Tem. Quando as pessoas começaram a ficar muito em casa por causa que teve a pandemia, né? Daí o pessoal começou a olhar muito pro céu, né? Não tinha muito o que fazer, eu ficava em casa comendo, olhando pro céu. Daí passava, esses aí que você viu, provavelmente eram os satélites da Starlink, de Elon Musk. Ele solta ele chama de constelação, né? Constelação de satélites, Sim. Starlinks. Daí passa assim por 540, 60, um atrás do outro. As luzinhas assim. Que é uma forma de prover internet para lugares onde não tem muito sinal, né? Isso. Então, a Starlink tem mesmo esse sistema de vários pequenos satélites orbitando pequenas regiões para conseguir entregar a internet naquele foco. Então, não é um grande satélite que pega uma área grande. A Starlink se especializou mesmo em pequenos satélites que focam mais numa parte, né? Numa região. Eles queriam eles vão chegar a 12 mil satélites. Já foi em torno de 4 mil satélites lançados desses. Andou caindo alguns aí. Daí tem que repor esses. Já abre outra discussão. E vai confundir muita gente, então. Isso, confunde. Lixo espacial confunde muito. Até esses dias atrás, um monte de gente filmou aqui na região, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Jacareí. Eles começam a me mandar, né? Sim. Eles começam a pesquisar. Virou a referência. Aí, mas não, nesse caso era lixo espacial, às vezes é um próprio cometa, né? Que aparece também. Mas o Renato, falando nisso dos registros, o Renato inclusive enviou pra gente alguns registros e a gente tem alguns aqui para assistir. O primeiro não é da região, mas aliás, esse é da região sim. Sim, esse foi o que filmei. Vamos ver então. De sonda ufológica. Sonda ufológica seriam como se fossem nossos drones de hoje em dia, vamos dizer assim, naves de reconhecimento. Então, essas aí são esferas em torno de 1 metro de diâmetro, às vezes até um pouco menor, um pouco maior, que sobrevoam, às vezes fazem monitoramento. Isso aí foi gravado aonde? Isso eu filmei em Jacareí, o ano passado, 2022. E não necessariamente teria alguém ali... Não, esse objeto ficou em torno de 20 minutos parado ali. Olha... E lembra muito outros objetos, que caso for mostrar depois, que já aconteceu. Você pode ver, isso aí tá parado, é uma esfera, não é balão, nada, que eu até utilizo filtros depois, que dá pra ver que é uma esferinha mesmo, é um negócio redondo que ficou ali e eu vi ele sumindo depois. Simplesmente foi diminuindo e sumiu. Foi. De dia, era 17 horas mais ou menos aí. Temos mais vídeos, vamos ver aí o próximo. Esse aí eu filmei em Pindamonhangaba, que a gente chama na ufologia de UFO Tic-Tac. Vocês podem ver como se fosse um avião sem asas. Até quando a primeira vez que eu vi, quando comecei a ver esses objetos, eu pensei, parece um míssil, né? Alguém tá mandando um míssil intercontinental, aí vai acabar... Não, mas daí tem muitos registros desse, até os militares têm perseguido já esses objetos. E por que tem esse nome, Tic-Tac? Porque se assemelha a uma balinha Tic-Tac mesmo, daquelas balinhas branquinhas. Só. Por isso que acabou ficando popularmente conhecido. Antes chamava de UFO Charuto, Naves-Mãe. Você disse que gravou esse em Pinda, foi quando? Pindamonhangaba, esse aí foi esse ano, 2023. Este ano. Foi e você já teve outros registros anteriores vários. também em Pinda? Sim, teve um outro também desse UFO também, que 2022, desse tipo de UFO. E outros registros que a gente nem conseguiu filmar todos, alguns até os aparelhos falham, cara. Ô Renato, ainda é um assunto que gera algumas curiosidades, que a gente já falou, mas também algumas desconfianças. Sim. Por que você acha que a gente tem tanta dificuldade em ter uma comprovação, assim, por exemplo, de NASA ou de alguma outra autoridade confirmando, realmente é um objeto que a gente não conseguiu identificar, pode ser uma nave extraterrestre ou pode ser um satélite, sei lá. Por que é tão difícil a gente confirmar? Olha, governos do mundo inteiro pesquisam os objetos voadores há décadas, né? E aqui, somente aqui no Brasil. No Brasil também tem militares que já pesquisaram a fundo o fenômeno OVNI e relatórios emitidos como uma operação chamada de Operação Prato, onde luzes atacavam as pessoas. O prefeito ficou tão apavorado na época, porque as pessoas entravam dentro de suas casas e começavam a rezar ali, que as luzes passavam por dentro das frestas dos telhados e atingiam as pessoas. Então, o prefeito chamou o exército pesquisou, documentou tudo aquilo,
Foram 12 horas de filmagens desses objetos, 500 fotos, nunca foi liberado praticamente nada disso daí. Então, ou seja, as pessoas, infelizmente, foram preparadas um pouco mais para o medo, pelos filmes. Então, se popularmente aparecer uma nave dessas, acho que o pessoal assustaria. Mas o que acontece, que eu sempre gosto de falar isso, eu acredito que a geração de agora, as crianças de agora, futuro, os nossos netos, aí, esses vão ter um contato aberto público oficialmente, que vai ser mais fácil de falar para eles. Sim. Vem aí. Com certeza. Mas vem aí também agora uma pausa rápida aqui no nosso Pavni, Papo Voador Não Identificado. A gente volta daqui a pouco. Até já. Alô, alô? Alô, alô? Planeta Terra chamando. Esta é mais uma edição do Diário de Bordo de Thiago e Marvin, falando diretamente do mundo do Tá Ligado, onde tudo pode acontecer. Hoje a gente está recebendo aqui para uma conversa diretamente do mundo da Lua, o ufólogo Renato Mota, pesquisador da vida extraterrestre. Renato, a gente falou aí brincando do mundo da Lua, né? Sim. Que é uma série que não tem nada a ver com vida extraterrestres, mas que falava do mundo da Lua. Lembra. Você costumava ou costuma, né, assistir desenhos, séries, filmes que falam desse tema? Ah, sempre gostei. Nossa, eu sou fascinado por filmes de ficção desde criança. O primeiro filme que eu assisti foi o filme ET, o Extraterrestre. Eu tinha 5 anos, 6 anos de idade. Esse é um clássico. E ali já fiquei fascinado que tinha alguma coisa. Fala a verdade, se um ufólogo viesse aqui e falasse que nunca assistiu ET, uma coisa tá muito errada. Já assisti 1 milhão de vezes. Você assiste filmes de ETs? Claro, gosto. Qual que você mais gosta? Muito. Qual que eu mais gosto? Sinais. Nossa, Sinais é incrível. Sinais é ótimo. Sinais foi responsável por me tirar o sono por bom tempo da minha vida. Muita gente ficou com medo. E nunca mais fui pra Minas Gerais. Porque no filme aparece o ET em Minas Gerais. Então, sabe, eles tiveram a preocupação de botar uma cena, que na verdade não é nem uma cena, né? É um vídeo que passa durante o noticiário lá. Foi. Que acontece no Brasil. Tinha necessidade para eu, um adolescente, sei lá, de 12, 13 anos na época, eu fiquei morrendo de medo. O pessoal ficou com medo mesmo. Bom, mas então, já que a gente está falando de filmes, de séries que falam de extraterrestre, a gente preparou, como de costume, não tá ligado, um jogo. O jogo que a gente preparou para o Renato mistura cinema e extraterrestres. Nos filmes e séries, quando os elencos contam com a participação de grandes artistas, a gente costuma dizer estrelando o protagonista. Mas aqui, no nosso jogo, as celebridades são de outro planeta, portanto, este é o Etelando o Etegonista. Pessoal, é o seguinte, vai ser um quiz, então, sobre grandes produções do cinema. Sim. Uma pergunta para cada um, vocês vão pontuando conforme forem acertando, certo? Legal. E para ilustrar, nós temos aqui no nosso telão imagens deste filme. Vamos pôr a primeira aí? Olha aí. Vamos lá, então, começando pelo Renato. No filme ET, o rosto do personagem ET foi elaborado tendo como molde as faces do poeta Carl Sandburg e de um cientista muito famoso. Quem é esse cientista, Renato? Albert Einstein, Sigmund Freud ou Charles Darwin? Olha, essa foi difícil, hein? Quero ver, testando seus conhecimentos cinematográficos. Olha, eu iria na segunda opção, viu? Freud? Freud. Resposta, infelizmente, Essa resposta tá muito errada. Você acredita? Chega, eu fiquei com medo de falar que parece com outra pessoa, daí... Albert Einstein, gente, ó a cara de um focinho do outro. Só que não... Eu fiquei meio assim de falar, pai, sacanagem com ele. Foi inspirado. Próximo, então, agora a pergunta é para o Marvin. Vamos lá. Sobre este carinha aí, ó. Você conhece ele, né? É claro. Mestre Yoda. Pergunta, em Star Wars, a raça do Mestre Yoda nunca revelada foi. O planeta dele nunca revelado foi. Mas a altura do mestre revelada foi. Quanto mede o Mestre Yoda? 1,24 m, 66 centímetros ou 42 centímetros? Marvin. Nossa, aí ficou difícil, hein? Ficou difícil. Não, mas eu acho Ficou pequeno pro teu lado. Eu acho que são... Segunda opção, 64 centímetros. 66 centímetros. 66 centímetros, eu acho que é essa. Ô, Renato, eu preciso, antes de continuar com esse jogo, te trazer um histórico. O Marvin, ele é excelente no chute. Excelente. Tô perdido. Hoje Eu não sou foi muito bom. diferente. Ele acertou. Acertei? Você Aí, ó. 66 centímetros. Cara, eu tenho primor Mas do calma, chute.
lá. Chegou a sua hora. Chegou a hora da revanche. Nossa, Próximo, mas vamos ver se eu consigo, ET na né? tela. Esse é o Groot. Isso. Em 1996, bem antes de aparecer nos filmes Guardiões da Galáxia, o personagem Groot foi protagonista de um pesadelo de um grande herói nos quadrinhos. Qual herói sonhou com ele? Homem-Aranha, Homem de Ferro ou Hulk? Homem-Aranha, Homem de Ferro ou Hulk? Ele apareceu nos pesadelos deste super-herói. Homem-Aranha, Homem de Só que ele apareceu maior, numa versão mais pavorosa, não foi pequenininho assim, não. Ferro. Olha, eu acho que eu vou de chute, hein? Chuta lá. Vou chutar no meu super-herói favorito, Homem de Ferro. Ui, quase. Foi outro homem, mas não o de ferro. Foi o Homem-Aranha que Nossa, tô sonhou com péssimo. ele. Né? Sonhou que ele e o tio dele estavam sendo perseguidos Olha. pelo Groot. Eu que Olha assisti aí. esse filme várias vezes, eu não Mas me não lembrei. tinha, né? Não tinha esse pesadelo, então não tinha como saber. Essa é especial pra você, não tem como você errar. É? Olha ali. Ó, criou... É o teu xará. Marvin, o Marciano. Vamos lá. A primeira aparição do Marvin, o Marciano, nos desenhos dos Looney Tunes foi em 1948. No episódio, o Pernalonga impediu os planos do extraterrestre de destruir a Terra porque o Marvin queria fazer o quê? O que ele queria? Por que ele queria destruir a Terra? Alternativa A, ele queria se vingar dos humanos porque a Terra é o único planeta com água. B, ele estava com inveja porque mora num planeta vermelho e a cor favorita do Marvin é azul, como a Terra. Ou C, a Terra estava no meio do caminho, atrapalhando a visão que ele gostaria de ter de Vênus, um planeta mais à frente no Sistema Solar. A, B ou C? Nossa, essa tá difícil, hein? Essa Essa eu não sei se meu crivo pro chute vai dar certo, não. Mas eu acho que é a C. Eu tô falando que ele é excelente no chute. Olha, cara, caramba, Vai ficar consegui. parecendo que foi combinado, mas foi chute. Por que você acha? Por que fez sentido pra você? Porque... Eu tive tanto trabalho, minha Por que gente, será em que ele pensar em outras associou, é? alternativas que fosse minimamente confundir. Mas não deu. Será Mas, que é ó, mas essa associação? confundiu. Tanto é que a questão da cor faria todo sentido, né? É, Mas... sim. Não necessariamente. Se fosse azul a cor favorita dele, ele tinha um azul ali na roupa dele, só tem verde e vermelho. Pois é, olha aí. Eliminei essa. Ah, foi esperto. Usou uma tática boa. Então vamos lá, ó. Vamos fazer a última, aí esquece. Se você acertar, você vai valer 3 pontos pra você ganhar desse Ó, cara. vamos ver se eu consigo, hein? Meu jogo, minhas regras. Último extraterrestre na tela. Acredita em Vamos você ver. ou não. O Super-Homem é um extraterrestre, porque ele veio do planeta Krypton. Mas, na primeira vez que o herói apareceu aqui no Brasil, na revista O Lobinho, de 1940, ele não se chamava Clark Kent. Quais foram as traduções do nome dele e da Lois Lane em português? Joel e Anna Lane, Carlos e Cynthia Lane ou Edu e Miriam Lane? Pegou pesado de novo. Pensei que ia apertar o nome do planeta, né? Não, o nome do planeta fui é fácil pensando demais. nisso. O nome do planeta é muito fácil. Você ia saber de cara. A, B ou C? Eu vou na A. A? A. Infelizmente, você está olhando agora para o Edu. Este é o Edu. Sério? Eu nunca ia adivinhar. Essa eu nunca É tinha ouvido. impensável, né? Eu também não Impensável. sabia. Impensável. Caraca, Mandou bem, mano. Edu. Ai, meu Deus. Mas é isso. Então, infelizmente, o Marvin levou mesmo, mas valeu. Ele Tá? venceu. Já Foi pra justo, vo- foi Mas justo. para você dar o troco, vamos voltar aqui no nosso assunto, né? A gente tem isso de brincar na ficção com os extraterrestres, Sim, e é um assunto que vocês pesquisadores levam muito a sério. sim. Qual que foi a primeira vez que houve uma confirmação, ou pelo menos deram um braço a torcer que realmente a gente não tem como comprovar que não é nada, ou passo nessa pode direção, ser que né? seja um OVNI mesmo? Você diz algo que pra gente é comprovado e desmentiram? Você quer dizer? Talvez, é. Por exemplo, começou na fase moderna da ufologia, em 47, e foi a queda de um OVNI em Roswell, né? Ah, esse Aí caso é ali- famosíssimo. Isso, ali começou o que a gente chama ali da... Foi início, um pouquinho antes da fase moderna. A fase moderna, na verdade, foi sobre Kennedy Arnold. Foi uns dias depois que ele avistou 9 objetos sobrevoando. Daí ficou popularmente conhecido como discos voadores, porque ele parecia pratos deslizando. Daí ficou esse termo. Ah, sim. Mas nessa ocasião da queda de Roswell, os militares de cara admitiram, todos os jornais, não, nós conseguimos pegar restos de uma nave extraterrestre. Eles afirmaram isso. E Sim. menos de 24 horas depois, armaram, vamos dizer, um circo ali e desmentiram, obrigaram a pessoa que pegou os destroços ali publicamente a desmentir. Colocaram um balão meteorológico na mão dele ali, os restos ali, e desmascarou.
Isso aconteceu também aqui na Noite dos OVNIs, que teve em São José dos Campos, em Muito 86, conhecido também. e isso, onde 21 objetos sobrevoam a região. Mas teve alguém desmascarado na Noite dos OVNIs? Não, foi assim, que assim, foi na hora, falou que realmente foram discos voadores. Ah, Mesma coisa. Só que daí desmentiram de novo, porque não sabia mais o que era. Então, sempre assim, às vezes no impulso fala de cara que é, sabe? ah, E depois acaba falando que não. E a NASA falou publicamente esses dias também, essa semana, que os discos voadores, os OVNIs, né? Existem, são reais, tem tecnologia, não é nosso, não é de outro país, só não sabemos o que é. Aham. Então eles deixam Sim. meio ali para bom entendedor, meia Deixa palavra no ar, básica. literalmente. Vale mesmo. lembrar que desse caso da Noite dos OVNIs, teve envolvimento da FAB, né, a Força Aérea Teve. Brasileira, e se eu não me engano até o Osiris Silva. Sim, o Osiris né? Silva, ele mesmo pilotou um É. dos aviões e perseguiu um desses objetos. Ele falou que tentava chegar perto do objeto, parecia que estava aproximando, o objeto estava distanciando. Foi Olha, incrível esse caso. Ele foi... estava sobrevoando São José na época? Ele estava vindo de São José. Ele estava vindo para São José dos Para Campos. São José. Isso. Foi Ele pelo estava meio vindo do no avião, caminho. daí ele mesmo pediu para assumir o comando da aeronave, que ele queria tentar alcançar aqueles objetos. Tanto que tem relato de pilotos da Força Aérea que vieram perseguindo esses objetos, para que no momento tinha 7 objetos de um lado da asa e 6 do outro. Quando o piloto olha, assim, 6 esferas de um lado e 7 do outro. Então, meio que fez um jogo ali de Sim. caça de gato e rato, ali, Aham. sabe? Uma brincadeira. E isso é engraçado, né? Porque são luzes que realmente aparecem ali, as pessoas não conseguem identificar de onde estão Sim. vindo, por que estão vindo. E... Registra no radar, comprova que é físico, tipo, a lei da inércia não vale para esses objetos. Acelera, desacelera, acelera de 0 a 12 mil quilômetros em um segundo. Nenhum objeto, nenhuma aeronave nossa no momento faz esse tipo. mas daí a justificativa, ela tá no fato disso, eles justificam que isso não aconteceu, ou tem uma justificativa falando que era isso ou era aquilo, enfim. Ah, não, eles sempre admitem que aconteceu. Aham. Tanto que tem um documento que chama Controle de Tráfego Hotel, desde a década de 90, aí, que até hoje os pilotos utilizam, e sempre quando eles veem o objeto, eles têm que relatar. Uhum. Ó, o objeto é assim, iluminava, acelerava. Tem que documentar, né? E só que no fundo eles acabam só arquivando. Não tem estudo sobre isso. Bom, quem Ó. sabe, né? Mais pra frente a gente não consegue ter alguma resposta, ou mais de uma resposta, já que são vários casos, né? Pessoal, hora de mais um intervalo. A gente volta já já com os contatos imediatos do terceiro bloco. Tá ligado de volta e hoje recebendo um cara de outro mundo. Ou melhor, um pesquisador da vida em outros mundos, Renato Mota. Legal. E Renato, olha só, a gente tem um vídeo ainda que a gente separou, Sim. né, para você comentar. Vou pedir pro pessoal colocar, pra gente dar uma olhada. Esse daí. Esse é um dos vídeos mais incríveis. Porque isso aí começou há 3 anos atrás. Foi em 2021. 2021. Começou a liberar esses vídeos. Aham. Esse mais 2 de um UFO triangular. E daí o Pentágono, no primeiro momento, não falou nada sobre o vídeo. Saiu no New York Times, vazou, sabe? Aham. Daí depois, meses depois, o Pentágono admitiu a autenticidade dos objetos. E daí pra frente, agora, informação em cima de informação. O que foi dito a respeito disso quando eles deram o crédito, né? Realmente Sim. é real. Eles admitiram que o fenômeno OVNI é real, ou seja, esses objetos existem mesmo, são físicos, sobrevoam a nossa atmosfera, fazem movimentos incríveis. Vocês veem que esse objeto ele muda de direção, Aham. ele parece que vira de ponta cabeça, e até no áudio, assim, o piloto fica falando, nossa, tu consegui pegar ele ali no visor, né? E eles vão perseguindo, o piloto tá ali quase 7 mil quilômetros por hora e não alcança, E sabe? pelo visto é uma coisa demorada de acontecer, que a gente tá vendo aí na legenda, né? O vídeo de 2004, mas você falou que só em 2021 Só em que 2021, foi. só em 2021 liberou. Imagine quantos documentos não tem já guardado, né? E Quantos agora, vídeos desses? recentemente, né, algumas semanas, uns meses atrás, a gente teve a confirmação daquele caso do México, né, Sim, dos sim. ETs Das múmias. mumificados. Isso, até deixei umas fotos aí das múmias também, mas aconteceu esses dias atrás, né? Que o James Maussan, que é um pesquisador de ufologia também, daí ele mostrou múmias que ele falou que ele pegou em Nazca, no Peru, que fizeram análise tudo e comprovou a autenticidade que realmente é extraterrestre. E não tem como comprovar que é humano, então. Não, ele mostrou radiografias, ele fala assim que 70% é humano e 30% desconhecido. Então ficou um negócio meio assim, Vago. sabe? Tem Aham. regiões onde isso é mais propício de acontecer?
Tem regiões mais montanhosas, geralmente tem mais avistamentos de contato, sim. Tem contato, por exemplo, aqui em Caçapava tem um caso de um senhor que estava na fazenda dele e a nave desceu, passou por cima dele, do trator, desceu e um ser saiu da nave, ele foi perto daquele ser, trocou olhares ali, conversou mentalmente, né? Porque não fala a mesma linguagem, mas entendia exatamente o que o ser estava falando. E daí o ser voltou para a nave, subiu de novo e foi embora. Caraca! E tem vários casos. Tem caso, por exemplo, de um objeto que desceu aqui em Guaratinguetá, no lado de uma área militar, e ficou a marca no solo do círculo ali do mato amassado. Olha, Caçapava é uma cidade tão simpatia, mas tão simpatia que muito recebe acolhedora. É muito acolhedora. E ó, vou mais além, viu? Tem um caso até de um híbrido extraterrestre em Taubaté, cara. Mas de Taubaté a gente já fica meio assim, né? Um apresentador de TV que falou isso pra mim. De Taubaté a gente já fica, poxa vida. Ele conheceu um híbrido. Me fala uma coisa, CT tava grávida de quadrigêmeos também? Não, esse não tava. E pior que esse do México ainda fala que tinha uns ovos dentro ainda. Eu achei meio estranho, que eu não acredito nesse do México, sabe? Entendi. Eu fiz as minhas análises também, já do que eu tô acostumado, já eu não acredito que seja esse real. das múmias... Do México, isso, eu não acredito, não. Então é isso, né? Se até o ufólogo tá aí descrente... Mas não que todos sejam falsos. Não que seja falso, lógico que não. Pode ser real, pode não ser, mas o que eu quero dizer, assim, sempre cabe a dúvida e sempre cabe mais pesquisa. Sim, é um assunto que vai longe, né? Isso mesmo. Tem que pesquisar bastante. Porque senão a gente acaba caindo em arapucas aí, né? Tem gente que, infelizmente, acaba mal intencionada também. Então, e você tem um grupo, Renato, que você conversa com outros pesquisadores, vocês trocam experiências. Como é que é esse trabalho de pesquisa de vocês? Sim, sempre quando o pessoal precisa de uma coisa, né? Aí você fala, lembra o ufólogo Renato Mota, aqui da região do Vale, que eu já pertencia a uma grande revista aí de ufologia. Sim. Então já fui consultor dela. Eu sou organizador de eventos, palestras. Estou escrevendo um primeiro livro aí que, se Deus quiser, pretendo lançar no próximo semestre, no final do semestre. Sempre cabe alguma dúvida ali, alguma... Sim. Por exemplo, né, um caso de grande repercussão, o caso do escoteiro Marco Aurélio em Piquete. Isso aí é impressionante. Até hoje é um caso sem resolução, então não se sabe o que aconteceu. E existe uma linha de pesquisa que envolve aí ufologia, pode ser, pode não ser, não sei. Não porque fala que quando ele sumiu, uma testemunha viu uma luz aparecendo, um objeto discoidal, iluminou ele e desapareceu. Sim, eu escutei um podcast que falava sobre esse assunto e contam mesmo uma versão de luzes que apareceram e uma luz azul, né, que tomou ali o Pico dos Marins. Inclusive, eu conheço sou amigo, inclusive, né, de uma pessoa que faz um trabalho ali de expedição com as pessoas pro Pico dos Marins e ele já relatou ter visto algumas luzes no meio do mato, assim, e sem explicação. Tem, inclusive, registro em vídeo e tal, mas não tem uma explicação, só aconteceu. Não tem como saber, né? Um caso famoso, rapidamente, o caso Varginha, eu conheço as testemunhas do caso Varginha, converso com elas, e realmente elas falam, vimos uma criatura ali, era uma criatura realmente, elas não tem como confirmar, acho que é extraterrestre, mas... as irmãs, né? Isso, as irmãs. E elas... Liliane e Valkyrie são as que falam hoje em dia. Isso que eu ia Kátia falar, Xavier. porque foi uma coisa que gerou tanto tabu ali na época, né? Isso, tanto julgamento que elas resolveram nem falar mais, depois não conseguiram trabalhar no futuro. Elas eram crianças ainda, mas depois, para trabalhar, relacionamento, trabalhar a vida inteira delas foi atrapalhada por causa disso. E agora que elas vieram a público, ofereceram dinheiro para elas, para não falarem sobre o caso na época. Ô, Renato, muita coisa, muitos casos, mas agora a gente guardou seríssimo aqui pro último minuto do Tá Ligado. ET Bilu. Infelizmente, essa é uma farsa da ufologia. Aí essas coisas é complicado, né? Isso aí descredibiliza todo o trabalho. Total, a gente vai no impulso, no embalo, daí chega um ET Bilu da vida. Olha, infelizmente nosso tempo acabou, mas agora a gente tem que buscar conhecimento em outro lugar. É igual eu falo, embarque nessa espaçonave de conhecimento. Exatamente. Renato, muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado, Thiago, obrigado, Marvel, a toda a equipe aqui da TV. Fiquei muito feliz pelo convite, viu? Bom te ter aqui. Vamos, que a nave chegou. Já era. Vamos nessa. Gente, brigadão. Mais uma vez. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau.